Talvez você, pequeno artista, já quis transformar a sua arte em muito mais, mas com medo, com pouca inspiração, com o bloqueio criativo que as mídias sociais trazem, se sentiu insuficiente e pensou que a arte de antigamente, como de Vincent van Gogh, era muito mais valorizada. Mas e se eu te contar que Vincent van Gogh, ele fez diversas artes durante a sua vida, diversas obras que expressavam suas dores, seus sentimentos, suas emoções, mas que realmente nenhuma foi reconhecida no período que estava vivo. Vincent van Gogh, ele era somente ouvido e entendido profundamente pelo seu irmão Theo. Era o único que conseguia de fato entendê-lo para ajudar nas suas artes, para ajudar em seus pensamentos angustiantes. Então, neste vídeo, a gente vai trazer a comparação da arte do presente e a arte do passado, trazendo para você que sim, ainda existe dificuldade e que antigamente não era melhor ou pior, e que Vincent van Gogh foi um exemplo nítido de que durante a sua vida não conseguiu nenhuma visibilidade, mas após a sua morte a visibilidade se tornou mundial. Provavelmente em algum momento de sua vida você parou para pensar que antigamente era melhor, mas na verdade as mídias sociais de hoje em dia elas estão ofuscando toda essa criatividade e todo esse sentimento que você tem por criar arte, que você ainda não começou justamente por isso, pela dificuldade de se tornar um artista independente nos dias de hoje. Antigamente, os artistas eles dependiam de galerias para suas artes serem expostas, de editoras e de contatos importantes para realmente ser reconhecido, e entende-se que hoje você consegue ser mais independente para criar a sua arte, fazendo sozinho, com as mídias sociais, com o seu próprio celular, demonstrar para diversas pessoas e não como antigamente que dependia de galerias e entre outras coisas. Durante séculos, os artistas, eles dependiam para fazer as suas obras de reis, de igrejas, de pessoas que eram importantes para assim conseguir um pouco de visibilidade. Grandes nomes da nossa história da arte trazem muitos apoios financeiros, que era assim a forma que eles conseguiam demonstrar e levar a sua arte adiante. Nesse cenário, muitos artistas buscaram outras formas de demonstrar a sua arte, como por exemplo a arte digital. E não que isso seja ruim, mas eles precisaram trazer novas linguagens que transformasse a arte que eles queriam expressar em uma forma que fosse visível ao público. E assim nasceu diversos movimentos artísticos que trouxeram a ideia dessa padronização de arte que foi se tornando com as revoluções, tudo em benefício à compra e venda. Ou seja, a dificuldade de se tornar um artista não começou agora, e sim é de anos. Sempre precisou desse apoio financeiro para realmente ser visto. Com isso, pesquisa recente e com essa globalização, trouxe que os artistas começaram a ter a ideia de que eles conseguiriam se tornar mais independentes com as mídias sociais, de forma que o seu conteúdo ele fosse levado mais adiante. Ter mais artistas fazendo arte não quer dizer que todos eles estão conseguindo viver da sua arte. Mais gente tentando, mas poucos realmente recebendo seu nome e realmente conseguindo viver independentemente. E ainda assim, ele produz constantemente, e mesmo assim, no final, ele não consegue tirar uma renda através de sua arte. Isso demonstra que antes o desafio era o acesso, mas hoje, atualmente, o desafio também é o excesso de informações e o quanto as pessoas elas não estão mais valorizando de forma bonita a arte. A partir disso tudo, também a gente entra numa parte que ela é crucial e que muitas pessoas, se não todas, que tentam viver da arte passam, que é a forma que as redes sociais trazem os números. Muitas pessoas, elas tentam, mas elas ficam comparando os números delas com outros artistas que estão conseguindo, que o algoritmo está entregando mais. E com isso ela fica pensando que a sua arte não é boa o suficiente, que a sua arte ela precisa ser mais respondida, que ou seja, ela não consegue ver valor, mas que na verdade isso está ofuscando a sua criatividade, a sua busca por mais interesse e inspirações
fazendo com que ofusque e traga mais dificuldade na sua independência. A culpa não é da pessoa, porque muitas vezes ela passa muitas horas fazendo uma tela, muitas horas expondo e expressando os seus sentimentos naquela forma de arte e não alcança o público que realmente deveria. Que às vezes uma arte mais vazia, mais rápida, que não traz sentimentos, e sim mais pela beleza, pelo belo, transforma em muito mais visibilidade e curtida. E isso traz uma frustração enorme para o artista, fazendo com que ele veja que não é tão possível assim viver da arte de uma forma que ele consiga expressar realmente os seus sentimentos. Mas na verdade é que as pessoas elas estão acostumadas hoje em dia, diferente de antigamente, como eu estava explicando, com um conteúdo mais raso e supérfluo. E isso traz uma falsa ideia de que a arte ela está entrando numa métrica, numa padronização, de que ela precisa ser mais padronizada para ser vista. Mas deixa eu te falar que isso está dependendo totalmente de um algoritmo, que ele não mede profundidade, que ele não mede expressão, que ele não mede isso, ele mede sim o que dá visibilidade e retorno para ele mesmo. Então, a sua arte ela não é ruim. A sua arte profunda, aquela que expressa e é diferente, ela só não é tomável por um público. Ou seja, isso não significa que a sua arte é ruim. Isso não significa que você não possa viver da sua arte, mas o quanto isso traz uma dificuldade por você conseguir e querer expressar os seus sentimentos da forma que deseja, é muito grande e eu entendo. Agora a gente vai entrar num debate que ele é muito visto, que é a criação da IA, a criação da arte digital e como ela está trazendo muitas possibilidades para artistas, mas que na verdade, como eu te expliquei, o algoritmo ele não mede a expressão e sim o que gera retorno para ele mesmo. Ou seja, muitos estudos eles trazem que a indústria ali musical, a indústria cultural, ela está trazendo muito mais benefícios feito por IA do que feito pela criação humana, pela criatividade humana. Mas essas ferramentas pela IA, elas não trazem realmente a profundidade de sentimento, a profundidade de emoção e de tudo que você quer expressar e viver da sua arte. A tecnologia ela pode até fortalecer um artista, mas será que ele realmente é um artista ou será que ele só quer trazer uma visibilidade para o algoritmo entregar? Os artistas que se dizem artistas, eles querem busca de inspirações reais, fazendo com que os artistas que realmente querem ser independentes, os pequenos artistas que querem vender a sua arte de uma forma profunda e que expressa os seus sentimentos, sem buscar realmente o apoio financeiro de algoritmo e redes sociais, vai ter muito mais dificuldade. Com isso, uma das dificuldades mais recorrentes do artista pequeno se tornar independente é esse excesso de informações que o algoritmo gera, fazendo com que a atenção seja de forma limitada, com que tenha necessidade de múltiplas habilidades como a edição, como o foco, a retenção e muitas outras coisas que aquele artista que quer ser independente começa a colocar atenção. E assim ele começa a se frustrar. Junto com isso, entra a pressão psicológica que eu expliquei sobre a frustração e você ficar pensando que antigamente era melhor do que hoje em dia. Mas na verdade é tudo culpa das mídias sociais, tudo culpa de que a pessoa começa a buscar um algoritmo e a sua arte ela realmente começa a se tornar mais uma mercadoria do que um sentimento. E assim se tornando mais difícil ser um artista independente, ser um artista pequeno e realmente conseguir expressar o que quer. Porque atualmente a visibilidade ela não vem do que realmente a pessoa quer demonstrar, realmente o sentimento, e sim o que mais vende, as cores que chamam mais atenção, o ângulo, o foco. Então, com isso, as ferramentas atuais, elas podem sim ajudar e levar o seu público adiante, mas também você deve ter cuidado para não cair nisso de algoritmo. Você deve sim trazer coisas melhores a seu público, ao que ele gosta, mas não deixe de vivenciar o que realmente gosta de representar em suas artes, como as suas emoções, os seus sentimentos e principalmente a forma que gosta de expressar.
Então, ser um artista independente hoje realmente é difícil, porque você não precisa apenas do seu público, e sim de uma visibilidade maior, que sim, a internet ajuda, mas precisa de muitos outros focos e fatores. Isso não é porque a arte perdeu o valor, e sim porque ela está em um ambiente que é muito mais barulhento, que é muito mais supérfluo e com pouca atenção para aquilo que realmente importa, que é o profundo, que é o que se expressa, que é aquele que traz vida. Sinta-se importante, porque nesse mundo, enquanto tudo vira digital, você ainda cria com as mãos. Ser independente não é fácil, mas continue nessa busca porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Deixe nos comentários sugestões e melhorias e até o próximo vídeo.